E agora nós vamos falar de doenças sérias que atingem o rebanho dos bovinos. Você sabia que uma planta é a maior causadora destas doenças e ela é bem comum nos pastos? Confira na reportagem. As doenças são velhas conhecidas de quem trabalha com gado de leite ou corte. Na hora da alimentação, o gado começa a engasgar. Em outros casos, urina sangue ou mesmo definha até a morte. São casos de câncer bovino provocado na hora da ingestão dos alimentos. E para falar sobre esse assunto, Sérgio, a gente está no lugar certo, né? Sim, estou no lugar certo. Mas a araucária? A araucária não tem nada a ver com a história. Gente, nesse caso o inimigo mora bem ao lado. Samambaia, quem não tem ou já teve no pasto? Pois é, esta plantinha é responsável por muita dor de cabeça. É a principal causa da morte de rebanhos por intoxicação em Santa Catarina. A samambaia é uma planta tóxica que tem um princípio ativo radioativo, daí provoca essas doenças. O animal ele consome pela falta de pastagem, né? E também às vezes porque a pastagem é muito tenra, ela vai procurar comer alguma coisa de fibra, então acaba consumindo samambaia. O efeito da samambaia é cumulativo, é como um depósito. O animal vai comendo e só depois de certo tempo vêm os efeitos. Uma das principais doenças é o carcinoma de esôfago, também conhecido como cravo da garganta. Ele aparece na base da língua ou na entrada do rumen. Isso aí são doenças que o animal consome um pouquinho de samambaia praticamente diariamente e depois de um ano e meio que aparecem essas lesões, essa doença. E o mesmo acontece com o do animal urina sangue, que daí são carcinoma na bexiga, né? Que é, o nome da doença é hematuria zoótica. Também o animal come pouquinho por dia e depois de um ano e meio começa a aparecer esses sintomas. Só que também tem a forma aguda, quando o animal consome uma grande quantidade da planta em pouco tempo. Daí a lesão é na medula óssea, né, da lesão de necrose de medula óssea, e o animal acaba morrendo após uns 40 a 50 dias da ingestão. Quais que são os sintomas que o agricultor percebe? Quando o carcinoma é na base da língua, o animal geralmente tem problema quando vai deglutir o alimento. Ele vai comer, ele vai se afogar geralmente, daí ele fica com o pescoço esticado, né? Então, esse é o principal sintoma. Ele tem problema na deglutição. E aí, às vezes, quando está mais adiantado, consegue sentir um odor desagradável. Na entrada do rumen, geralmente o animal começa a ter timpanismo, começa a estufar, né? E quando ingere alimento, às vezes, porque tranca a passagem, ele acaba regurgitando o alimento. Então ele está comendo, não passa, ele regurgita. Esses são os principais sintomas. E não tem volta? Não, é um câncer e por enquanto não há tratamento. Apenas o carcinoma da bexiga, quando o animal urina sangue, tem tratamento, mas é usado geralmente até que o proprietário engorde o animal para abate. A dona Otília conta que já perdeu muitos animais para estas doenças. Eu lembro que nós tínhamos uma vaca só quando nós chegamos a morar aqui em cima, né? Daí ela criou assim, a gente era pobre, tinha só ela, né? E daí tu vê que no fim ela teve que morrer que não podia mais engolir nada, ela só ficava de boca aberta, estava trancando tudo, né? Ela disse que era da samambaia. De cravo o problema. O cravo, sim, mas vem da samambaia, diz que eles comem a samambaia e machuca, né? E a senhora acredita nisso? Eu não. E se eu contar para a senhora que é verdade? É verdade? É verdade. Em Presidente Getúlio, a maior parte da criação de gado é em sistema de piquete, onde não acontece tanta infestação da samambaia. Ainda assim, é preciso ficar atento. Então, o senhor já perdeu muito animal por causa de planta tóxica, essas coisas assim? Pode ser planta tóxica, porque ano passado foi perdida alguma cabeça, ano retrasado. E daí eu comecei a botar um produto antitóxico dentro, parou assim mais. A falta de informação sobre as plantas tóxicas é o principal entrave, inclusive sobre o que levaria os animais a ter tais doenças. É aí que entra a questão dos pinheiros, que a gente falou lá no começo da reportagem.
Muito a relação é que, como o consumo da planta tóxica demora muito para aparecer a doença, não conseguiam relacionar a planta tóxica com a doença. E daí, quando às vezes abria um animal e via a lesão, às vezes tinha pedaços de grimpa, né, na lesão, e daí achava que era da araucária. Mas a araucária não é culpada disso. A samambaia gosta de terrenos ácidos. Está aí uma dica para controle. Como ela é de terreno ácido, você pode calcariar, né, vai aumentar o pH e, consequentemente, a samambaia acaba desaparecendo. E hoje no mercado tem alguns herbicidas que você pode controlar também a samambaia. Seria a forma mais rápida, né? Com certeza, seria a forma mais rápida e talvez mais barata.